Saudações a todos! No ar, agora, na WR Acadêmica, o Tecno IFPE, um programa sobre tecnologia feito por quem faz e por quem gosta de tecnologia, de robótica, de informática e assuntos relacionados. Olá, ouvintes! Está começando mais um programa da nossa Web Rádio Acadêmica. E o tema de hoje é Tecnologia e Inovação, Caminhos do Empreendedorismo. Você sabia que a educação financeira vai muito além de economizar? Ela traz qualidade de vida e pode ser o degrau que falta para você empreender. Mas, se você optar por esse desafio, que habilidades precisa ter? Fique com a gente para descobrir. Nosso convidado de hoje é Everton Rodrigo, professor de empreendedorismo no IFPE Campus Garanhuns, graduado em administração e com especialização em gestão de negócios e marketing, além de uma segunda especialização em psicologia social e organizacional. Sua formação multidisciplinar une visão estratégica de mercado com compreensão profunda do comportamento humano, uma combinação essencial para entender os desafios e os caminhos do empreendedorismo moderno. Para começarmos, como você define a educação financeira e sua importância real no dia a dia? Então, a educação financeira a gente pode definir como um processo de adquirir habilidades, conhecimento, para que você aplique nas principais ações e no seu comportamento frente ao próprio consumo, tá? Então, esse é o caminho. Vai além de simplesmente saber fazer contas, trata-se de compreender como o dinheiro funciona no mundo, incluindo ele, como ele é ganho, gerenciado, investido e gasto também. Sabemos que o acesso a esse conhecimento, quer dizer, saber em que consiste e como pôr em prática a educação financeira, ainda é muito desigual no Brasil. Na sua visão, quais são os caminhos para democratizar esse acesso e mudar essa realidade? Então, a gente ainda tem um reflexo, né, dessa desigualdade em relação à educação financeira, mas o reflexo é um reflexo social também, né? Então, a desigualdade social ela reflete justamente nesse comportamento, né, da nossa população. Então, claro, existem caminhos. A gente sabe que tudo é um trabalho de longo prazo, mas alguns caminhos que a gente pode aí trilhar, como por exemplo, a inclusão curricular obrigatória, trazer isso para as escolas, iniciativas gratuitas e acessíveis também, né, da gente poder promover isso para os jovens, pessoas adultas, famílias, uso de tecnologia também e mídias digitais, isso hoje ajuda bastante, como a própria educação financeira no local de trabalho. Tem um programa, né, interno que ajude e contribua na vida daqueles colaboradores. Muitas vezes, os jovens saem do ensino médio sabendo fórmulas complexas, mas sem entender como funcionam os juros compostos ou impostos. Na sua opinião, o currículo escolar brasileiro falha em não tratar o dinheiro como uma competência básica para a vida adulta? O que precisa mudar na sala de aula? Falha, sim, né? Hoje, como a gente não tem algo concreto em relação a uma política interna e educacional, então a gente tem realmente falhas nesse sentido. Mas é possível sim, talvez trazer para o campo de ensino uma abordagem mais transversal e prática. Trazer o próprio conteúdo, né, a própria educação financeira para as disciplinas de um modo geral e a gente poder trabalhar de forma prática. Outra coisa, foco em comportamento, né, fundamental, e além da técnica e abordar a psicologia financeira. E aí entra o consumo consciente, a gente ensinar as pessoas a consumir de forma consciente, trabalhando aí diferenças entre necessidade e desejo, tá? Como também ensinando as pessoas a planejar, né, as suas, com base no objetivo de vida. Então, traçar metas, isso é muito importante. Uso de ferramentas reais. Hoje a gente tem jogos, a gente tem planilhas, simuladores, que nos ajudam também a aprender um pouco mais, né, a ter um pouco mais de conhecimento na área. Sabemos que a população
educada financeiramente é mais próspera e menos refém de crises. O senhor é otimista quanto a isso? Acredita ser possível transformarmos a cultura do brasileiro, saindo do endividamento para a construção de patrimônio a longo prazo? Bom, ah, otimista, acho que a gente precisa ser cauteloso em relação a isso, né? É, é claro que eu vejo que a longo prazo é possível a gente transformar. Tem que ser um trabalho é, feito por várias mãos, né? Então, na minha concepção, a gente precisa trabalhar essa transformação da cultura do brasileiro. E para isso a gente depende das instituições, a gente depende enfim, de órgãos públicos, privados, pessoas envolvidas, os principais atores sociais envolvidos, né? Uma vez que essa cultura ela está historicamente marcada pelo endividamento e também pela baixa taxa de poupança, né? Então a gente sabe que o brasileiro ele ganha e ele que ele ganha, ele tem também já as suas obrigações. Então, no final, acaba não sobrando nada. Tá certo? Bom, a chave para essa transformação, na minha concepção, reside mais na consistência das políticas de educação. Tá? Uma outra coisa também, a mudança de mentalidade que acompanha a inclusão financeira. Acho que é isso. Tá. Considerando a poupança e outros tipos de investimento, como o certificado de depósito bancário, o CDB, se alguém com pouco ou nenhum conhecimento resolve que quer economizar ou investir, qual é o melhor caminho? Bom, para quem está iniciando, né, tem poucos recursos, pouco conhecimento também, para quem está iniciando, o ideal sempre é iniciar por uma reserva de emergência. Tá? Mas para isso é importante também fazer uma análise do que se tem, do que essa pessoa tem de despesas. Quais são as dívidas que ela tem? Muitas vezes ela já tem uma dívida e ela paga juros em cima dessa dívida. Então, partir para uma reserva de emergência com uma dívida em andamento, talvez não seja tão interessante. Né? Primeiro se liquida aquela dívida, paga-se aqueles juros e depois parte para uma reserva de emergência. Mas caso a pessoa não tenha nenhuma dívidas maiores, né, que estejam comprometendo a renda dela, e ela possa ter aí, ela quer investir, então ela começa pela reserva de emergência e talvez ali um CDB, um certificado de depósito bancário, porque aí ela vai ela vai tendo ali a possibilidade de resgatar ali diariamente esse dinheiro, né? Então pega um CDB aí de liquidez diária, eu acho que é o ideal, né? Para que ela possa ir movimentando também diariamente. Vivemos na era de redes sociais, onde somos bombardeados por estilos de vida luxuosos e promessas de dinheiro rápido. Como esse ambiente digital afeta a saúde financeira de jovens? Olha, é extremamente prejudicial. Na prática, o que eu vejo é que muitos jovens, pessoas, não só jovens, adultos, as pessoas envolvidas e assim, vislumbradas, né, com todo esse mundo, né, passa a também querer ele, né? E sabemos que muitos que estão ali, né, também falando da sua vida, expondo um carro, mostrando uma casa luxuosa, a gente sabe que muitos ali estão mentindo, estão, sabe, proporcionando algo ilusório para as pessoas que estão assistindo, estão ouvindo também. Então a pessoa tem que ter muito cuidado com isso. Esse bombardeio de estilo de vida luxuoso, lifestyle, na minha concepção, cria um ambiente padrão de consumo que é intangível, inatingível, na verdade, para muita gente, como eu falei. Né? É um sonho, mas na realidade não é isso, está muito distante. Né? E aí, obviamente, que a solução passa pelo desenvolvimento de centros críticos, a gente trabalhar essa consciência em sala de aula, em casa, no trabalho, sabe? É nesse caminho. Porque aí a gente vai ajudar as pessoas a discernirem entre conteúdo educativo e publicidade enganosa, né? Disfarçada. E aí, obviamente, as pessoas, a partir do senso crítico ali formado, né,
desse comportamento ali trabalhado, elas, consequentemente, vão consumir de forma muito mais consciente. Tá. O maior desafio hoje é técnico, não saber fazer conta ou emocional, não conseguir controlar o impulso do consumo? Olha, nesse mundo de hoje, sem dúvida, o emocional, né? Sem dúvida. As pessoas, de certo modo, elas se encantam, né, com tudo que é ofertado, tudo que é produzido. O visual encanta bastante, tá? As campanhas de marketing encantam, né? As promessas, sabe? As resoluções dos problemas de vida. Então, tudo isso mexe muito com o emocional e o comportamental das pessoas, né? E aí, daí o indivíduo pode saber perfeitamente a fórmula, né? A fórmula do sucesso quando ela tem um conhecimento, quando ela controla o emocional dela, tá? Para isso a psicologia financeira é fundamental, tá? Muitas pessoas focam apenas na ideia do negócio, mas esquecem da preparação pessoal. Quais são as habilidades essenciais, ou seja, técnicas e comportamentos, que o empreendedor precisa desenvolver? E que tipo de assuntos e áreas de estudo ele deve buscar e dominar com sucesso? Bom, o sucesso do empreendedorismo é uma combinação de habilidades, que a gente chama de habilidades soft skills, juntamente com as habilidades, as hard skills, que são habilidades técnicas e habilidades comportamentais, né? Saiu recentemente o Fórum Econômico Mundial lançou um relatório, né? Publicou um relatório sobre as principais habilidades, né, enfim, do futuro, né, que as empresas vão cobrar, né, desses profissionais. E duas habilidades de extrema importância, segundo o relatório, que são as habilidades voltadas ao pensamento crítico, né, e analítico. Consequentemente, também aquelas habilidades voltadas para o uso das ferramentas digitais, as IAs, certo? Então, está nesse caminho. Além, claro, daquelas habilidades voltadas para as relações humanas também. Tá. Trazendo a realidade de um jovem que decide empreender agora, qual deve ser a postura dele em relação a dinheiro logo no início do negócio? Existe algum erro clássico de gestão financeira que ele deve evitar para não comprometer o futuro da empresa que está começando? Bom, a postura do jovem empreendedor em relação ao dinheiro no início do negócio deve ser de extrema disciplina, austeridade e clareza. Até porque o dinheiro da empresa é o oxigênio, né, que mantém essa empresa viva, e a prioridade máxima deve ser a preservação do capital de giro e validação do modelo de negócio. Então, postura ideal é a de um gestor financeiro rigoroso, mesmo que o negócio seja pequeno. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai focar no fluxo de caixa, ele vai fazer ali, tratar o dinheiro da empresa como uma entidade separada de suas finanças pessoais, então tem que ter isso, né? Não dá para misturar. E aí é importante que ele defina esse prolabore para ele, né? O prolabore é o salário dele, então ele separa do que é da empresa, o que é dele. E também fazer investimento estratégico. Cada real gasto deve ser visto como um investimento que precisa gerar retorno, né? Então, a gente tem um investimento que é feito, obviamente a gente quer o retorno, e o retorno num prazo aí satisfatório. Certo. O empreendedorismo está muito ligado à inovação. Porém, com tantas ideias que já surgiram no mundo, muitos jovens têm medo de começar por achar que tudo já foi inventado. Ainda é possível criar algo totalmente novo? Ou o segredo hoje está em reinventar o que já existe? Na realidade, tanto a gente pode criar algo novo, né? Não existe segredo. Tanto a gente pode criar algo novo, como também a gente pode melhorar o que já existe, né? No campo da inovação, nós temos a inovação do ponto de vista de melhoria do que já existe, como também voltada para algo, alguma novidade, né? Algo novo de fato. Então, quanto a isso,
a gente não tem aí uma fórmula mágica, tá? Tanto a gente pode inovar, trazer algo novo, como pode melhorar. Mas, de todo modo, foque na solução. Então, solução para um problema. Você tem um problema existente que o seu público, o seu usuário, ele vai te falar, e a partir daí você consegue trazer uma solução. Hoje, o nosso objetivo enquanto empreendedor é apresentar uma solução para resolver um problema da vida desse usuário, desse cliente. Então, o foco está nisso. Tá? Se a gente vai trazer algo novo, construir algo do zero, ou se a gente vai melhorar algo que já existe, é outra história. Mas o objetivo é o usuário, de apresentar uma solução para resolver o problema que ele tem. Para encerrarmos, muitos estudantes do ensino médio ou universitários têm vontade de empreender, mas esbarram na falta de dinheiro. Como esses alunos podem usar a educação financeira e também o auxílio da tecnologia para identificar oportunidades e começar um negócio mesmo com pouco recurso financeiro? Bom, a falta de capital inicial é um desafio que pode ser superado para estudantes, empreendedores, e a combinação também da educação financeira com o auxílio da tecnologia. Com certeza são estratégias assim eficazes para superar tudo isso, né? Superar essa questão do capital inicial. Bom, hoje a gente tem diversas oportunidades. O estudante ele tem vários editais sendo lançados, editais de fomento ao empreendedorismo e inovação. Um deles é o Centelha, um edital que foi lançado recentemente, e também o Inova Caatinga, né, para projetos voltados para o sertão pernambucano. Em todos esses editais é possível você ter ali uma ajuda financeira para que você coloque o seu projeto em prática, né? Então, caso seu projeto seja escolhido, nesse ponto a gente já tem várias oportunidades aí de busca pelo capital. Com relação ao uso da educação financeira, a educação financeira, ela, de certo modo, a partir do momento que ela é aplicada, ela também nos ajuda a criar um modelo de negócio enxuto e de baixo risco, ela bem aplicada, né? E aí a gente pode desenvolver orçamentos pessoais e do negócio, a gente pode também validar o produto a partir de um MVP, né? A gente pode buscar aí fontes de financiamento criativas, como por exemplo crowdfunding, né? Pré-vendas ou programas de aceleração, que também fazem parte, né, desse conjunto de captação de recursos, né? Com relação à tecnologia, obviamente a gente tem aí plataformas também voltadas ao campo do empreendedorismo e da inovação, que nos ajudam a buscar recursos para projetos aí projetos de empreendedorismo, né? Basta você ter um produto, ter uma solução para um problema e apresentar e cair na graça, né, dos principais investidores. Então, empreender com poucos recursos, em grande parte, um exercício de gestão de risco e eficiência de capital. Perfeito. Muito obrigada. Chegamos ao fim de mais um programa Tecno-IFPE, da Web Rádio Acadêmica. No quadro de hoje, O Futuro é Agora, falamos sobre a tecnologia e inovação, caminhos do empreendedorismo. E tivemos o privilégio de contar com a participação do professor Everton Rodrigo, do IFPE Campus Garanhuns, que trouxe orientações valiosas sobre como começar a empreender e também sobre a importância da educação financeira. Esperamos que esse bate-papo tenha inspirado você, ouvinte, a olhar para a educação financeira e o empreendedorismo com mais clareza e confiança. A tecnologia abre portas, e cada ideia pode ser o início de algo grande quando existe coragem e aprendizado constante. Agradecemos sua companhia e convidamos você a continuar ligado na nossa programação. Até o próximo programa!